Preparem-se, porque vocês vão conhecer a história de um homem que acreditava que podia comprar tudo com sua fortuna, e de uma mulher que mostrou a ele que algumas coisas só podem ser conquistadas com o coração. Então, se acomodem, respirem fundo, porque nossa história começa agora. O relógio marcava 6 da manhã no Hospital Santa Augusta, um dos mais tradicionais da capital. As luzes frias dos corredores refletiam o cansaço de uma noite longa, enquanto o som dos passos apressados e o tilintar distante de instrumentos médicos formavam uma sinfonia silenciosa que só quem trabalha em hospitais entende. No quarto 508, Lara ajustava o lençol de uma paciente idosa que dormia tranquila após uma cirurgia complicada. Ela se moveu com cuidado, ajeitando cada detalhe como se cuidasse da própria família. Lara era enfermeira há 7 anos. Jovem, dedicada e conhecida por sua paciência quase angelical, ela acreditava que cuidar de pessoas era mais do que um trabalho. Era um propósito. Filha de um pedreiro e de uma costureira, havia crescido em meio a dificuldades, mas sem jamais perder a doçura no olhar. Quando terminou de ajeitar a paciente, tirou o crachá do bolso e olhou para o nome gravado: Lara Nunes. Sorriu discretamente, lembrando das palavras da mãe: "Você pode não ter muito dinheiro, filha, mas tem o dom de curar com o toque." Essas palavras ecoavam em sua mente sempre que a exaustão ameaçava vencê-la. Mas aquele dia seria diferente. Aquele dia mudaria tudo. Do outro lado da cidade, uma limusine preta estacionava em frente ao mesmo hospital. De dentro dela, desceu Henrique Monteiro Vasconcelos, 32 anos, herdeiro do maior grupo financeiro do país. Elegante, frio e acostumado a ser obedecido sem questionamentos, ele carregava o peso de um sobrenome que abria portas, mas fechava corações. Henrique não acreditava em gentileza. Achava perda de tempo. O mundo, para ele, era dividido entre os fortes, que mandavam, e os fracos, que obedeciam. Naquele dia, ele não estava ali por escolha. Sua mãe, Dona Helena Vasconcelos, estava internada após um mal súbito. Apesar da relação fria que tinham, Henrique se sentia em dívida com ela. Afinal, Helena havia sustentado sozinha o império depois da morte prematura do marido. E ele cresceu, vendo o trabalho duro transformar-se em luxo e poder. Mas a doença da mãe mexera com algo nele que ele preferia ignorar. No andar VIP do hospital, Henrique caminhava com passos firmes, sua presença atraindo olhares curiosos e sussurros discretos. De terno escuro impecável, ele parecia deslocado entre enfermeiros e pacientes. Parou em frente ao quarto de número 601 e, antes mesmo que pudesse bater, uma voz doce o interrompeu. "O senhor é o filho da dona Helena, não é?" Henrique se virou, um pouco impaciente. À sua frente estava Lara, com o cabelo preso num coque simples, os olhos castanhos, cheios de empatia. "Sou eu", respondeu ele de forma seca. "Você é a enfermeira dela?" "Sim, sou eu quem está acompanhando sua mãe desde ontem. Ela está descansando agora, mas reagiu bem ao tratamento." Henrique assentiu sem emoção aparente. "Ótimo, espero que continue assim. Minha mãe está acostumada com o melhor, então espero que nada falhe", disse com aquele tom de superioridade automática. Lara respirou fundo antes de responder, mantendo a serenidade. "No hospital, Sr. Vasconcelos, todos recebem o mesmo cuidado, seja milionário ou morador de rua." A frase caiu como uma pedrada no ego dele. Henrique arqueou uma sobrancelha, surpreso com a ousadia. "Isso é uma filosofia bonita, mas o mundo real não funciona assim, enfermeira", disse ele, cruzando os braços. "Ainda bem que aqui dentro não é o mundo lá fora", respondeu Lara, firme, antes de se virar para ajustar o soro da paciente. Henrique ficou alguns segundos observando aquela mulher simples, que tinha coragem o suficiente para contradizê-lo. Não estava acostumado a isso. Saiu do quarto sem dizer mais nada, mas o incômodo,
o acompanhou até o elevador. Durante os dias seguintes, Henrique visitava o hospital com frequência. Sempre exigente, reclamava do ar-condicionado, do cheiro, da comida, da demora dos médicos, e sempre que abria a boca, lá estava Lara, com a mesma calma, respondendo com respeito, mas nunca submissão. Certa tarde, ele entrou no quarto e viu Lara ajudando a mãe a caminhar pelo corredor. "Isso é necessário?" perguntou irritado. "Ela deveria estar descansando, não andando por aí. A recuperação depende do movimento. Se ela ficar deitada o tempo todo, os músculos vão enfraquecer", explicou Lara. "Eu não pedi sua opinião médica. Você é só uma enfermeira", disparou Henrique. Lara o encarou com olhos firmes. "E é justamente por isso que sei o que estou fazendo, senhor." Dona Helena, que observava em silêncio, interveio com voz fraca. "Henrique, querido, ela só está cuidando de mim. Pare de ser tão duro." Ele suspirou, mas o orgulho falou mais alto. "Duro não, exigente. É diferente." Quando saiu, ordenou à administração que substituíssem a enfermeira no dia seguinte. "Ela é insolente", disse ele. "Não serve para cuidar da minha mãe." A notícia caiu como um golpe em Lara. Dona Helena tentou impedir, mas a decisão do filho parecia inquestionável. Lara recolheu suas coisas, despedindo-se com tristeza. Antes de sair, olhou para a senhora e disse: "Cuide-se bem, Dona Helena. E não se preocupe, às vezes o orgulho é só um grito de quem tem medo de sentir." Helena segurou a mão da enfermeira emocionada. "Você é uma menina de luz, Lara. Eu sinto isso." Naquela noite, enquanto Henrique jantava sozinho em sua cobertura luxuosa, algo nele parecia inquieto. Não conseguia tirar do pensamento o olhar de Lara ao deixar o hospital. Um olhar que misturava dor, dignidade e compaixão. 3 dias depois, uma ligação o tirou do sono. "Senhor Vasconcelos, sua mãe passou mal. Precisamos que venha imediatamente." Henrique chegou ao hospital em minutos. O corredor estava em alvoroço. Os médicos se moviam rapidamente, tentando estabilizar Helena. Ele tentou entrar no quarto, mas foi impedido. De repente, uma voz conhecida ecoou atrás dele. "Deixem-me passar, eu sei o que fazer." Era Lara. Ela tinha voltado ao hospital naquele turno cobrindo uma colega. Sem hesitar, entrou no quarto e assumiu o controle. Com calma e precisão, orientou os médicos, ajustou os equipamentos e manteve a paciente consciente. Henrique observava pela janela de vidro, o coração disparado. Em meio ao caos, era aquela mulher simples quem mantinha todos firmes. Minutos depois, o monitor cardíaco estabilizou. Lara segurou a mão de Helena e sussurrou algo que só as duas ouviram. Quando saiu do quarto, respirou fundo e anunciou: "Ela está fora de perigo." Henrique não conseguiu falar de imediato. Apenas a encarou, com um misto de culpa e admiração. "Você salvou minha mãe", disse por fim. "Eu só fiz o meu trabalho, Sr. Vasconcelos", respondeu ela, mas havia um brilho diferente em seus olhos. E naquele instante, pela primeira vez em anos, o herdeiro que achava ter tudo, sentiu que não tinha nada. E o coração dele, antes blindado pelo orgulho, começou, ainda que discretamente, a aprender o que era gratidão. Henrique ficou parado diante da porta do quarto por um tempo que pareceu uma eternidade. Do outro lado do vidro, podia ver a mãe adormecida, com o semblante tranquilo depois da crise. E ao lado dela, Lara recolhendo os materiais, discreta, profissional, com aquele mesmo ar sereno que o irritava e o fascinava ao mesmo tempo. Quando ela saiu, os dois se olharam. Nenhuma palavra foi dita nos primeiros segundos, mas naquele silêncio havia mais do que 1000 frases poderiam expressar. Henrique respirou fundo e, pela primeira vez, não tentou impor o tom autoritário que o acompanhava como uma sombra. "Eu não sei o que dizer.
começou ele, com a voz mais baixa do que de costume. Fui um idiota. Lara apenas assentiu, sem esboçar um sorriso. Fico feliz que sua mãe esteja bem. Isso é o que importa. Henrique passou a mão pelos cabelos, visivelmente constrangido. Eu pedi sua demissão, e mesmo assim você voltou. Eu voltei porque sou enfermeira, respondeu ela calmamente. E por que quando se escolhe cuidar, não é o orgulho que deve falar mais alto? Essas palavras ficaram ecoando na cabeça dele por horas. Orgulho, cuidado, palavras que ele raramente colocava na mesma frase. Nos dias seguintes, Henrique passou a acompanhar mais de perto a recuperação da mãe. E, inevitavelmente, passou também a observar Lara. Via como ela tratava cada paciente com uma paciência quase sobrenatural. Como se curvava para ouvir o que os outros tinham a dizer. Como sorria mesmo nos dias mais longos. Havia algo nela que o desarmava completamente. Certa tarde, quando Dona Helena acordou mais animada, pediu algo que deixou Henrique desconfortável. Quero que você e a Lara almocem comigo amanhã, aqui mesmo no quarto, disse ela com um brilho maroto nos olhos. Mãe, isso é desnecessário, tentou ele, mas foi interrompido. É um almoço, Henrique, só isso, e vai me fazer bem. No dia seguinte, lá estavam os três. Helena conversava com Lara como se fosse uma velha amiga. Riam, falavam de flores, de receitas simples, de coisas da vida. Henrique observava em silêncio, sentindo algo diferente crescer dentro dele. Uma leveza que não conhecia. Aos poucos começou a participar da conversa. Então, você gosta de música clássica? Perguntou, tentando parecer casual. Gosto, mas prefiro ouvir as pessoas, respondeu Lara, sorrindo. Às vezes, uma história contada de coração vale mais do que qualquer concerto. Ele riu, um riso sincero que há anos não deixava escapar. E foi assim, entre risadas e silêncios tranquilos, que o muro entre eles começou a ruir. Com o passar das semanas, a mãe de Henrique recebeu alta, mas antes de sair, fez um pedido inusitado ao diretor do hospital. Quero que Lara seja contratada como minha enfermeira particular, disse Helena com firmeza. Mãe, isso não é necessário, tentou Henrique novamente. É sim, cortou ela. E se você discordar, pode cuidar de mim sozinho. Henrique não teve escolha. E assim, Lara passou a frequentar a mansão dos Vasconcelos. A primeira vez que ela entrou na casa, foi como entrar em outro mundo. Mármore branco, espelhos dourados, quadros antigos nas paredes. Mas o que mais chamou sua atenção foi o silêncio. Um silêncio pesado, quase triste. Henrique a recebeu formalmente, tentando disfarçar o nervosismo. Espero que se sinta confortável aqui. Qualquer coisa que precisar, pode falar com a equipe. Obrigada, Sr. Vasconcelos, respondeu ela, educada, mas com a mesma postura firme de sempre. No início, Henrique evitava ficar em casa quando ela estava. Mas, aos poucos, algo o fazia voltar mais cedo do trabalho. Sempre dizia a si mesmo que era para ver se a mãe estava bem, mas sabia que não era só isso. Certa noite, encontrou Lara no jardim, regando as flores que Dona Helena tanto amava. A lua iluminava o rosto dela, e por um momento ele ficou sem fôlego. Você poderia deixar os jardineiros cuidarem disso, comentou ele, tentando esconder a emoção. Eu sei, mas há coisas que só florescem quando recebem um toque humano. Henrique ficou em silêncio, observando as mãos dela, firmes e delicadas. Você fala como se as flores fossem gente. E não são, retrucou ela. Crescem, murcham, sentem o clima, só não falam. Ele sorriu. Você é diferente de todo mundo que eu conheço, Lara. E você está acostumado com o tipo errado de gente. A sinceridade dela o atingiu em cheio. Henrique riu, mas seus olhos revelavam um tipo de admiração que não sabia disfarçar. Com o passar dos dias, a convivência entre eles se tornou inevitável.
Ele passou a observar como Lara se preocupava genuinamente com Helena e como a presença dela enchia a casa de algo que há muito tempo faltava: vida. Um dia, enquanto tomavam café da manhã, Helena olhou para o filho e disse: "Sabe o que me impressiona em você, Henrique?" "O quê?" "Que só agora você está começando a parecer humano de novo." Ele franziu o senho. "E isso é culpa dela", completou, olhando para Lara com um sorriso terno. Lara ficou sem graça, mas Helena insistiu: "Essa moça tem luz, meu filho. Não deixe o orgulho te cegar de novo." Henrique não respondeu, mas à noite, sozinho em seu escritório, ficou olhando para o reflexo no vidro da janela. Humano de novo, pensou. Quando foi que tinha deixado de ser? Certo dia, Lara chegou à mansão com os olhos marejados. "Está tudo bem?" perguntou Henrique preocupado. Ela tentou sorrir. "É só um problema com o aluguel. O dono do apartamento quer vender o imóvel e eu preciso sair. Mas não se preocupe, vou resolver." Henrique hesitou por um instante, mas antes que pudesse se conter, disse: "Você pode ficar aqui no anexo da casa. É espaçoso, confortável e..." Parou, percebendo o tom protetor. "Eu agradeço, mas não posso aceitar. Não quero parecer que estou me aproveitando." A resposta dela o desarmou completamente. Ele estava acostumado com pessoas que aceitavam tudo o que ele oferecia, menos ela. Naquela noite, enquanto caminhava pelos corredores, ouviu risadas vindas do quarto da mãe. Espiou pela porta e viu Lara lendo um livro para Helena, que ria como não fazia há anos. Aquele som, simples e puro, mexeu com ele mais do que qualquer sinfonia. No dia seguinte, Henrique a encontrou na cozinha, tomando café sozinha. "Nunca vi minha mãe tão feliz", disse ele. "Obrigado. Não precisa agradecer. Às vezes, só ouvir já é um remédio." "E quem ouve você, Lara?" perguntou, se aproximando um pouco mais. Ela levantou os olhos e sorriu com tristeza. "Eu aprendi a me ouvir." Quando a vida fala alto demais, a gente precisa aprender a se escutar. Aquela resposta ficou gravada em sua mente como uma tatuagem invisível. Henrique se deu conta de que estava se apaixonando, e pela primeira vez, isso o assustou. Mas o destino, como sempre, gosta de testar os corações quando eles estão mais vulneráveis. Certa manhã, ao chegar em casa, Henrique encontrou a mãe nervosa, falando ao telefone com o advogado da família. "O que está acontecendo?" perguntou ele. "É sobre a empresa. Alguém vazou documentos confidenciais. Há rumores de que uma funcionária da casa teve acesso a informações privadas." Henrique franziu o senho. "Funcionária? Que funcionária?" Helena hesitou, com evidente desconforto. "Aparentemente, alguém andou tirando cópias de papéis que estavam no escritório. O segurança disse ter visto Lara entrando lá à noite." Henrique sentiu o chão sumir sob seus pés. "Isso é impossível. Ela nunca faria isso." "Espero que não, meu filho, mas é melhor averiguar." No fim da tarde, ele encontrou Lara no jardim, exatamente onde haviam conversado tantas vezes. "Preciso te perguntar algo", disse ele, a voz tensa. "Você entrou no meu escritório ontem?" Ela o olhou, surpresa. "Entrei sim. Sua mãe me pediu um livro que estava lá. Achei que não teria problema." Henrique fechou os olhos, lutando contra a dúvida. "E você pegou algum documento?" "Claro que não", respondeu ela ofendida. "Está me acusando de quê, Henrique?" Ele hesitou, mas o medo de estar sendo enganado falou mais alto. "Só quero entender o que está acontecendo." O olhar dela se apagou. "Depois de tudo que vivi aqui, depois de tudo que fiz pela sua mãe, é isso que você pensa de mim?" Henrique tentou se aproximar, mas ela deu um passo atrás. "Eu achei que você fosse diferente, Henrique, mas continua sendo o mesmo homem que me demitiu sem me ouvir." Ela se virou e saiu, deixando-o sozinho no jardim,
com o peso das próprias palavras e o coração mais vazio do que nunca. Enquanto a via se afastar, Henrique percebeu, tarde demais, que o amor dele, recém-nascido, estava prestes a ser destruído pelo mesmo veneno que o impedia de ser feliz, o orgulho. Os dias seguintes foram silenciosos na mansão Vasconcelos. O jardim, que antes ecoava as risadas suaves de Lara e Dona Helena, agora parecia adormecido. Henrique passava horas no escritório, tentando se concentrar em relatórios e reuniões, mas tudo o que conseguia ouvir era a voz dela dizendo: "Eu achei que você fosse diferente." Nada fazia sentido. A ausência dela preenchia todos os espaços, os corredores, as manhãs, até o próprio ar. E mesmo sem admitir, Henrique sabia, o que ele sentia agora era perda, não de uma funcionária, mas de algo que finalmente tinha dado sentido à sua vida. No quarto, Dona Helena observava o filho de longe, percebendo a tristeza que o acompanhava. "Você se afastou da única pessoa que conseguiu te mudar", disse ela um dia. E o fez sem nem ao menos tentar ouvir o coração. Henrique respirou fundo, mas não respondeu. Dentro dele, o orgulho lutava contra a culpa, como duas forças impossíveis de reconciliar. Mas o destino ainda não tinha terminado sua obra. 2 dias depois, o advogado da família ligou pedindo uma reunião urgente. Quando Henrique chegou ao escritório, o homem o recebeu com um olhar sério. "Senhor Vasconcelos, a investigação sobre os documentos vazados foi concluída." Henrique se endireitou na cadeira, o coração acelerado. "E então?" "Descobrimos que o vazamento partiu de dentro da empresa, sim, mas não daqui da mansão. O responsável é um ex-funcionário do setor jurídico. Foi ele quem tentou vender os dados a uma concorrente." Henrique ficou em silêncio, o sangue gelando nas veias. "Então, Lara não teve nada a ver com isso?" "Nada. Ela, inclusive, foi uma das pessoas que ajudou a identificar a falha. Mandou um e-mail para o hospital com informações que agora foram cruciais. A vergonha tomou conta dele. Uma onda quente subiu pelo corpo, e a única coisa que conseguiu dizer foi: 'O que foi que eu fiz?' Saiu apressado, ignorando todos ao redor. Pegou o carro e dirigiu pelas ruas sem destino, com as lembranças martelando a cabeça. Cada olhar dela, cada sorriso, cada palavra que ele havia ignorado. Tudo o que ela fizera era cuidar. E ele retribuiu com desconfiança. Demorou, mas a encontrou. Lara estava sentada num banco de praça, em frente ao hospital onde tudo começou. Usava o mesmo uniforme simples, o cabelo preso, e olhava o pôr do sol com a serenidade de quem já aprendeu a aceitar a dor como parte da vida. Henrique parou o carro e ficou observando por alguns segundos antes de descer. O coração batia tão forte que parecia pedir permissão antes de cada passo. "Lara", disse ele, a voz trêmula. Ela se virou lentamente. O olhar dela não era de raiva, mas de cansaço. "O que você está fazendo aqui, Henrique?" Ele respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. "Eu vim pedir perdão." Ela desviou o olhar para o chão. "Perdão? Agora? Depois de tudo?" Henrique se aproximou, a voz embargada. "Eu fui injusto, arrogante, e deixei o medo mandar em mim. Eu pensei que você fosse como todos os outros, e isso foi o meu maior erro." Lara permaneceu em silêncio. Ele continuou: "Descobri que você ajudou a salvar minha empresa. Você não só salvou a vida da minha mãe, Lara, você salvou a minha também." Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela manteve a firmeza. "Henrique, eu não preciso que você me agradeça. Só queria que tivesse me ouvido quando eu ainda acreditava em você." Ele deu um passo mais perto. "E agora? Ainda acredita que posso mudar?" Lara o encarou por um longo momento. O vento balançava os fios soltos de seu cabelo e o sol dourava o rosto dela com uma beleza calma e honesta. "Eu acredito que todos podem mudar,
Mas nem todos estão dispostos a provar isso. Henrique assentiu. Então me deixa provar. Ela suspirou. Como? Ele sorriu de leve, os olhos marejados. Começando do zero. Nas semanas que se seguiram, Henrique fez exatamente isso. Voltou ao hospital, não como herdeiro, mas como voluntário. Ajudava a carregar caixas, distribuía lanches para pacientes e aprendia com Lara o valor das pequenas ações. A cada dia, o homem frio e arrogante parecia ficar mais distante. Dona Helena, já recuperada, observava tudo com um sorriso discreto. Eu te avisei, meu filho, disse ela num fim de tarde. Às vezes, é preciso perder para aprender a merecer. Henrique olhou pela janela, onde Lara ria com um grupo de crianças do setor pediátrico. Aquela risada era o som mais bonito que ele já tinha ouvido. Certa manhã, Lara foi surpreendida ao chegar ao hospital. No jardim, havia sido inaugurada uma nova ala, com uma placa de metal reluzente. Ala de Cuidados Humanos, Instituto Lara Nunes. Ela ficou paralisada. Henrique apareceu atrás dela, segurando um buquê de flores simples. Isso é por você, disse ele emocionado. É pela mulher que me ensinou o que é cuidar de verdade. Lara virou-se lentamente. Os olhos dela estavam marejados e as mãos tremiam. Henrique, eu não sei o que dizer. Não diga nada, respondeu ele. Só aceita. Ele deu um passo à frente e segurou as mãos dela. Eu não posso mudar o passado, Lara, mas posso te prometer que daqui para frente, tudo que eu fizer vai ser com o coração. Ela o olhou em silêncio por alguns segundos e então, finalmente, sorriu. Às vezes, é preciso quebrar para aprender a sentir, disse ela suavemente. Henrique assentiu. E eu precisei te perder para aprender o que é amar. Os dois se abraçaram, e o hospital ao redor parecia se transformar em um cenário de esperança. Aquele amor não nasceu de promessas, nem de conveniência, nasceu de cura. E naquela tarde, sob o mesmo sol que havia testemunhado o primeiro desencontro, dois corações tão diferentes finalmente bateram no mesmo compasso. E é assim, queridos ouvintes, que terminamos mais uma história aqui do canal. Uma história sobre perdão, sobre o poder de um gesto simples e sobre como o amor verdadeiro é capaz de atravessar qualquer barreira, seja ela o orgulho, o medo ou até mesmo a diferença entre mundos. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas. E me contem aqui nos comentários. Vocês acreditam que o amor é capaz de mudar até as pessoas mais frias? Muito obrigado por acompanharem até aqui. Nos vemos na próxima história. Com carinho, até breve.